presidente Lula, né, ele está, na verdade, evitando, até por conselho de uma parte, deixando claro, de uma parte dos seus conselheiros, dos seus assessores, está evitando entrar nessa história por conta do fato de que existem generais, coronéis, tenente-coronéis, majores, tudo envolvidos na investigação, sendo investigados, provavelmente vão ser indiciados, provavelmente teremos, né, generais condenados por tentativa de golpe de Estado, coisa que não aconteceu em 64, mas agora vai acontecer. Então, ele está, na verdade, evitando, né, gerar qualquer celeuma, qualquer coisa que possa ser usada pelo grupo ultraconservador das Forças Armadas para tentar gerar um ruído, né, para tentar julgar as Forças Armadas contra o governo. Então, o Lula está lá em cima. Festividade de 1º de maio, convidamos o nosso companheiro Luiz Inácio da Silva Lula. Companheiro, ontem à noite, no sindicato de Osasco, quando discutíamos a festa oficial feita pelo governo no Pacaembu, eu dizia aos trabalhadores de Osasco que para cada jogador de futebol famoso que estivesse servindo de palhaço no Pacaembu, nós teríamos um dirigente sindical aqui. E que para cada um inconsciente que fosse no Pacaembu, nós teríamos 10 trabalhadores conscientes aqui. E me parece que a coisa aconteceu. Aconteceu exatamente porque hoje nesse país já não se engana mais o trabalhador como se enganaram em outros tempos. É chegado o momento, companheiros, de olharmos para frente e vermos o que está acontecendo nessa terra. Diziam que o salário da classe trabalhadora era culpado pela inflação. Arrocharam durante 15 anos o nosso salário e a inflação continua tão alta como estava antes de 1974. Minha mãe, nesse dia a Marisa estava junto. Ela na frente, o Lula, eu atrás e o Oswaldo na direção. O TOPS registrou essa saída. As palavras de ordem da multidão entraram para a história. A saída do cemitério foi muito difícil também, porque teriam que sair pelos fundos, porque a multidão estava à frente. No carro ele me bate no ombro e diz assim: Armando, estou te devendo essa, você não está devendo nada, nem que fosse conosco você faria a mesma coisa. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 29 de março de 2024, são 8 horas da manhã. Lula foi preso pela ditadura por enfrentá-la como ninguém jamais havia enfrentado e com resultados que ninguém jamais havia obtido. E venceu. A estratégia política de Lula é vencedora há muito mais tempo do que boa parte dos seus críticos tem de vida. O governo Lula agora descobriu um plano golpista de militares radicais e esse plano foi detectado nos últimos meses e a reação começa a ser colocada em prática porque o plano vai começar a ser usado pelos militares radicais neste fim de semana. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Lula não proibiu ninguém de fazer atos contra a ditadura militar. O Lula apenas não fará atos no governo federal, dentro do governo federal, contra a ditadura militar. Apesar disso, a mídia que deu o golpe militar junto com os militares em 1964 se aproveitou de uma incompreensão que está havendo na esquerda sobre as razões do Lula para lacrar junto. Você vê aqui uma matéria, por exemplo, do jornal Folha de São Paulo. Lula 3 confirma
histórico leniente compassivo da ditadura e amplia desgaste com a base. Lula, isso dito pelo jornal que você vai ver a seguir, colaboracionista da ditadura. Vamos em frente. Gasto de Lula para ações sobre a ditadura, diz a mesma Folha, é 96% inferior ao de Dilma há uma década. Sim, é realmente inferior. Dilma pilotava a Comissão da Verdade, que hoje não está instalada. O momento político era outro, isso foi no primeiro mandato de Dilma e no segundo mandato também, principalmente no primeiro mandato, e hoje o Brasil está lutando para colocar os militares dentro dos quartéis e impedir que o movimento que está acontecendo nestes quartéis agora, neste minuto, faça com que o Brasil tenha novos problemas e novas ameaças à sua democracia. E, além dessa matéria da Folha, tem ele, o jornal que sediou as discussões sobre o golpe de 64. O jornal O Estado de São Paulo tem essa mancha na sua história. Mas veja aqui as matérias. Lula não entendeu que não lembrar do golpe de 64 permite que ele aconteça de novo. Lula não entendeu, Lula viveu o golpe de 1964. Lula foi preso no golpe de 1964 e você sabe quem enfrentou o golpe de 64 mais do que Lula? Ninguém. O que você viu, o vídeo que você viu, foi da maior reação que se viu na história deste país ao golpe militar de 1964. Ninguém reagiu com essa força que o Lula reagiu, colocando milhares de pessoas na rua, e a partir dali a ditadura começou a se enfraquecer e Lula venceu e derrubou a ditadura militar. A partir desses momentos, das greves que ele liderou no ABC, a ditadura caiu. Quem salvou o Brasil da ditadura foi Lula. Mas vamos em frente. Ministro vai a evento contra a ditadura mesmo após Lula barrar manifestações sobre o golpe. Ah, é? Mas o Lula está querendo barrar manifestações sobre o golpe? Justamente o campeão da democracia que derrotou a ditadura? Vamos ver o que é que acontece. Em primeiro lugar, não vamos esquecer que a Folha de São Paulo foi o jornal que colaborou com a ditadura de uma forma nefasta e vergonhosa. A aliança entre Folha e ditadura foi mais forte do que o jornal admite. Um jornal a serviço do Brasil, a agência pública fez essa matéria. Documentos e testemunhos de mais de 40 pessoas foram obtidos por o grupo da Unifesp, que realiza pesquisas sobre empresas ligadas à ditadura militar no Brasil e analisadas pela agência pública. Na ditadura, o grupo Folha emprestou carros de distribuição de jornais para que agentes da repressão os usassem como disfarce em operações do regime nas ruas e que teriam resultado em prisões, assassinatos, desaparecimentos de militantes da esquerda armada. Um dos testemunhos mais importantes foi do ex-agente do Exército Marival Chaves do Canto. Ele afirma que os carros da Folha de entrega de jornais eram usados como cobertura de encontros entre militantes da esquerda armada, que na maioria das vezes eram presos e assassinados. E o Estadão? Aqui, olha, não nos esqueçamos, o Estadão apoiou o golpe de 64. Não precisa falar nada, está aqui a manchete. Democratas dominam toda a nação. Ignorado o destino do ex-presidente Goulart, o Estado de São Paulo sediou as discussões do golpe e publicou essa primeira página nefasta, exaltando o golpe no dia seguinte. Militares que comemorarem o golpe, minha amiga, meu amigo, eles vão ser punidos. O Lula fez um acordo com os militares, ele na verdade deu uma ordem que é proibido comemorar o golpe nos quartéis. Mas a situação é muito mais grave do que essa. O Lula sabe que tem um plano dos militares golpistas
Sabe para quê? Para jogar as Forças Armadas, indignar as Forças Armadas contra o governo. Como é que eles iam fazer isso? O Lula detectou esse plano. Eles querem aproveitar que eles não podem falar que os militares da ativa estão calados neste 31 de março, enquanto o governo que os calou faz atos para detoná-los à vista de todos. Então, através disso, eles pretendem levantar uma revolta militar contra o Lula. Já começou essa tentativa. Ontem foi divulgado que um ex-secretário de Bolsonaro, um general da reserva, relativiza o AI-5 e elogia êxitos da ditadura. O general da reserva, Marco Aurélio Vieira, ex-secretário especial de esportes do governo Bolsonaro, afirmou em texto publicado num portal que a ditadura militar no Brasil teve extraordinários êxitos. E isso vai continuar. Clubes militares de todo o país, preparam ato para exaltar o movimento democrático de 1964. E eles vão fazer isso porque eles são da reserva, são os famosos generais de pijama. Então, eles preparam esses atos e, nesse dia, se o governo tivesse atos contra a ditadura, o governo, não os partidos, não as entidades privadas, Lula não proibiu ninguém de fazer ato contra a ditadura militar, só o governo, dentro do governo, nos palácios do governo não vai ter ato, porque esses militares, eles planejam jogar as Forças Armadas contra o Lula, como você viu na locução do jornalista Leonardo Sakamoto e várias outras fontes que estão sabendo desse plano golpista dos militares. As Forças Armadas não comemoram o golpe militar no 31 de março pela primeira vez em 5 anos. Então é preciso tomar bastante cuidado. O caso Marielle, o assassino de Marielle deu uma festa antes de ser preso, que seja a última da vida dele. O embaixador da Venezuela vai procurar o Lula, o Planalto, na verdade, o Itamaraty, após a crítica de Lula às eleições no país. Na verdade, a gente sabe que na Venezuela as coisas não são bem o que parecem, não é? Mas não dá, neste momento, para um governo tirar um candidato. Essa candidata que o Maduro tirou da jogada, ela participou da tentativa de derrubar o governo Hugo Chávez em 2002. Mas, na verdade, ela está aí, é um agente, é uma política, não é? Ela tem de volta os seus direitos políticos e deveriam ter deixado ela ser candidata e derrotá-la nas urnas, como Lula fez com o Bolsonaro. Marielle, por que Lula deu voto de confiança a um general? Lula nomeou o general Richard Nunes, que nomeou o delegado que mandou matar a Marielle, e o Lula o nomeou como chefe do Estado-Maior do Exército, porque ele foi contra o golpe e também, na verdade, ele não é considerado o responsável pelo que aconteceu. Ele só fez o que o Braga Neto queria. Então Lula está afiançando que esse general não tem nada a ver com o peixe. E o Lula não vai nada mal, como dizem seus adversários, não, segundo o jornalista Ricardo Noblat. A popularidade do Lula vai bem, obrigado, se comparada com a de líderes das maiores potências do mundo, sem esquecer que cada um deles atravessa momentos de governo diferentes. Medido pelo Datafolha, a rejeição de Lula é de 33%. Sabe quanto é a de Emmanuel Macron, presidente francês que visitou o Brasil esses dias? 71%. Dados coletados de 26 de janeiro a 6 de março e publicados ontem pelo New York Times conferem a Yong Suk Yeol, Coreia do Sul, e Fumio Kishida, Japão, 70% de rejeição. E o primeiro-ministro britânico, 66%.
Então aí são diferentes momentos, tal, mas o Lula ainda tem uma aprovação muito alta no Brasil. Documentário Extremistas.br ganha prêmio de melhor filme em defesa dos direitos humanos em festival na Europa. É um documentário da Globo? É, mas é um documentário que detona o bolsonarismo e ganhou um belíssimo prêmio na Europa. E aí eu acho que a gente tem que comemorar. O governo faz novo aceno a evangélicos e vai mesmo manter os pastores sem pagar imposto. Vamos ver no que vai dar nisso, né? Não sei se adianta dar alguma coisa para esses caras, porque eles não vão apoiar o governo nunca. Mas aí é a tentativa do Lula. E o STF reabre debate sobre foro privilegiado. O STF vai começar a discutir para acabar com os usos inadequados do foro privilegiado e colocar também no STF para responder políticos que estão escapando pela primeira instância. E o PSDB praticamente acabou. Aqui em São Paulo ele deve ficar sem nenhum vereador, para que você tenha uma ideia, e está perdendo nomes para o bolsonarismo. Esse Eduardo Leite se bolsonarizou e ele e o Dória acabaram com o PSDB. Por fim, Bolsonaro divulga aliados vídeo com supostas imagens da miséria dos Yanomamis, sendo que o Lula que foi resgatá-los, e ele pega uma situação que eles são pobres há muito tempo, mas nem de longe eles estão como estavam na época do Bolsonaro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.